Chegamos então ao exercício de número 47 do nosso capítulo 4. Diz o seguinte: resolva as inequações. Vamos então começar pela nossa letra A. E ao contrário do que você pensa, eu não vou aplicar aqui a minha propriedade distributiva. Isso porque fica muito melhor eu analisar dessa maneira. Por quê? O primeiro zero já está no automático da função, que é o próprio zero. E o segundo enquanto um número que somado com menos 3 dá zero, ou seja, o próprio 3. 3 menos 3, zero. Então eu já descobri as minhas duas raízes. O que eu tenho que fazer agora é analisar as duas funções de uma maneira que eu encontre um número maior ou igual a zero, ou os números necessariamente positivos mais o zero. Vamos então fazer, como são três funções, eu vou fazer, perdão, são duas funções, eu vou fazer três linhas, eu sempre faço uma linha a mais. Por quê? A terceira linha, a última linha a mais que eu faço, na verdade, é onde vai estar a minha resposta. Vou colocar aqui o meu zero para representar a minha função zero, e aqui eu vou deixar o 3. Aqui está um marco zero, e aqui está a minha raiz 3. Vamos analisar primeiro essa função. Esquece essa parte aqui, tá bom? Então, ou seja, todos os valores que são menores do que zero são negativos. E todos os valores que são maiores do que zero são positivos. Inclusive aqueles que são maiores do que 3. Agora vamos esquecer o outro lado. Vamos esquecer essa função aqui e vamos analisar essa daqui. Se eu pegar os valores que são menores do que 3, 2, por exemplo, 2 menos 3 vai dar menos 1. Então eu vou encontrar valores negativos. E se eu botar valores superiores, por exemplo, 4, 4 menos 3, 1. Então eu vou encontrar valores positivos. Por que você fez dessa maneira? Pense comigo. Se eu tiver um número negativo multiplicando um número positivo, eu vou encontrar um número negativo. Se eu tiver um número negativo multiplicando um número negativo, eu vou encontrar um número positivo. E se eu tiver um número positivo multiplicando outro número positivo, eu vou encontrar também um número positivo. Você não concorda comigo? Só que olha que coisa. Se eu pegar aqui, ó, olha só, valores menores do que zero, né, menos 1. Então, eu vou ficar aqui, ó, menos 1, menos 3, menos 4. Menos 4 vezes menos 1, 4. Ou seja, eu encontrei um valor positivo. É justamente o que eu estava fazendo na minha análise. Menos com menos, mais. Mais com menos aqui, eu vou encontrar menos. Ou seja, valores entre 0 e 3, eu vou encontrar valores negativos. Vamos fazer um teste, vamos escolher um número entre 0 e 3, 1. Né? Então, eu vou ficar com 1, 1 menos 3, dá menos 2. Então, eu vou ficar com 1 vezes menos 2, que dá menos 2. Menos 2 é negativo, como a gente já esperava. E ele não é solução. A gente precisa encontrar os valores maiores ou iguais a zero. Nesse caso, continuando nossa análise, mais com mais dá mais. Então, ou seja, eu preciso pegar os valores aqui, ó, porque o zero faz parte, né, já que é maior ou igual, menores do que zero, e eu também preciso pegar os valores que são superiores a 3. Meu conjunto de solução, então, é x pertence aos reais de tal maneira que x é menor ou igual a zero, ou meu x é maior ou igual a 3. Bem, aqui já foi a letra A. Vamos então para a nossa letra B. A letra B é a mesma coisa, eu tenho x ao quadrado, eu vou pegar menos 16, vai ficar menor que zero, e isso aqui é uma diferença de produtos. Você já percebeu com certeza isso daqui. Eu posso escrever como x menos 4 vezes x mais 4. Novamente, eu também tenho duas aqui para analisar. Vou fazer aqui o meu mar. Eu tenho duas raízes, que são o 4 e o menos 4. Né? Aqui cada um zera, né? Aqui o 4 zera a primeira e aqui o menos 4 zera a segunda. Menos 4 e aqui o 4. Vamos analisar aqui a primeira. Se eu pegar valores inferiores a 4, essa conta vai dar negativo. Por exemplo, 3. 3 menos 4 dá menos 1. Então, se eu pegar valores inferiores a 4, eu vou encontrar negativo. Superiores a 4, 5, por exemplo, 5 menos 4, 1. Então, eu vou encontrar valores positivos. Nessa daqui, se eu colocar valores inferiores a menos 4, menos 5, por exemplo, menos 5 mais 4 dá menos 1.
Então, se eu botar valores inferiores, eu vou encontrar valores negativos. Se eu botar valores superiores a menos 4, por exemplo, menos 2, né? Menos 2 mais 4 dá mais 2. Então, eu encontro valores positivos. E da mesma maneira que eu fiz ali, o que eu vou encontrar? Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. E mais com menos, menos. Só que agora eu quero encontrar os valores negativos, olha, menores do que zero. Então, os valores que eu preciso procurar, bolinha aberta, que se trata de sinal menor, tem que estar entre menos 4 e 4. Então, o meu conjunto de solução é o meu x que pertence aos reais, de tal maneira que menos 4x. Não existe outra maneira de fazer? Existe sim, meu filho. Você pode fazer da seguinte maneira, ó. Estava x ao quadrado menor que 16. Você pode tirar a raiz quadrada tranquilamente. Vai ficar x menor que mais ou menos raiz quadrada de 16. Então, vai ficar x menor que mais ou menos 4. Aí, a partir daqui, você tem que fazer uma análise. Por quê? E se você botar 5, por exemplo, ó, 5 vai dar 25. E menos 5 também dá 25. Então, ou seja, só fica entre os limites os valores de 4. Então, por exemplo, se botar 3, 3 ao quadrado dá 9. Então, satisfaz. 2 dá 4, 1 dá 1 e 0 dá 0. Mas 5 para cima não. Então, eu chego também à mesma solução, fazendo um pouquinho mais rápido. Só que como eu acho um pouquinho mais confuso, eu preferi fazer desse jeito aqui, que você consegue perceber um a um. Indo para a letra C, então, 9x ao quadrado, daqui mesmo já vou simplificar por 3, já vou ficar com 3x ao quadrado, já passo para o sinal de lá, já fica menos x, para ganhar mais tempo ainda, maior ou igual a zero. Vou colocar o x em evidência e vou ficar com 3x menos 1 maior ou igual a zero. Como na letra A, já descobri a minha primeira raiz, que é o zero, e a minha segunda raiz vai ser 1/3. Confere? Vou deixar para você fazer aí. Tá? Ou seja, eu já descobri duas raízes minhas, 0 e 1/3. O que eu vou fazer é analisar o comportamento das minhas funções de maneiras independentes. Vou botar aqui o meu marco 0 e aqui o meu marco 1/3. Lembrando que a minha função ela é maior ou igual, então, ou seja, a minha bolinha vai estar fechada. Aqui está o meu 0 e aqui está o meu 1/3. Minha maior raiz à direita. Se eu colocar valores menores que 0, eu vou encontrar valores negativos. Se eu escolher valores superiores a 0, eu vou encontrar valores, então, positivos. Aqui no terço, a mesma coisa. Se eu botar menores, eu vou encontrar negativo. Por exemplo, se eu botar 0, 3 vezes 0, 0. Então, 0 menos 1, menos 1. Então, se eu colocar valores inferiores a 1/3, eu vou encontrar valores negativos. Se eu botar valores superiores a 1/3, eu vou encontrar valores positivos. Por exemplo, 2/3, né? 2/3 vezes 3 dá 2. 2 menos 1, 1. Então, está aqui o nosso valor positivo. Menos com menos, mais com mais, e mais com menos aqui ficou menos. Então, já temos condições de fazer o nosso conjunto de solução. Nosso conjunto de solução, nós procuramos os valores maiores ou iguais a zero. Então, os valores maiores ou iguais a zero estão bem aqui. Então, escrevo que o meu x pertence aos reais, de tal maneira que eu tenho que pegar valores inferiores a zero, ele inclusive, então, x menor ou igual a zero, ou o meu x maior ou igual a isso. Tudo bem? Eu fui a A, B e C. Vou abrir aqui numa próxima página. Vamos então fazer a nossa letra D. A nossa letra D eu tenho menos x ao quadrado menor do que 9. Essa daqui ela é mais analítica, né? Vamos pegar então menos 4x ao quadrado menos 9 menor do que zero. Vou te chamar a atenção. Eu tenho um número negativo menos outro número negativo. Qual a possibilidade de eu achar um número positivo? Nenhuma.
Então, meu conjunto de solução já são todos os reais. A qualquer valor de x que eu colocar aqui, vai dar um número negativo. Não tem como. Mas eu também posso fazer de uma outra maneira para você analisar. Eu posso, por exemplo, pegar como estava aqui, né? Aqui, menos 4x ao quadrado menor do que 9. Então, passando para o outro lado, que não existe, né? É apenas uma força de expressão, eu vou ficar com x ao quadrado maior, lembrando que tem que inverter o sinal, que menos 9 quartos. Passo sinal negativo. Não vou passar o quadrado para lá, porque senão não vou achar, não tem número negativo que satisfaça o número quadrado. E essa daqui também é uma resposta. Por quê? Não importa o valor que você coloque aqui, quando você levar ao quadrado, por menor que ele seja, ele vai ser maior de fato que esse número. Se você colocar zero, zero é maior que menos 9 quartos, que está do lado negativo, né? Vamos lembrar ali, ó, a nossa reta real, está aqui o zero, então está aqui o menos 9 quartos, em algum ponto. E se eu escolher números negativos, eles vão ficar positivos. Então, por exemplo, se eu escolher menos 1 ao quadrado dá 1. Se eu escolher menos 2 ao quadrado dá 4. Se eu escolher menos 3 ao quadrado dá 9. Então, ou seja, para qualquer valor, ele sempre vai ser superior a zero. Então, ele não vai ser nunca um número negativo. Bem, continuando, então, vamos então para a nossa letra E. E é aqui eu já vou fazer logo um cortezinho aqui nas duas raízes. Então, já vou ficar com 3 maior que x ao quadrado. Isso aqui é exatamente o que a gente acabou de fazer na nossa letra B. Tudo bem? É só a gente replicar com raiz quadrada de 3. Então, eu só botar aqui, ó, mais ou menos raiz quadrada de 3, que é maior que x. E para que eu tenha isso, o conjunto de solução vai ser x pertence aos reais, de tal maneira, menos a raiz quadrada de 3, x raiz quadrada de 3. Essa também bem imediata. E por fim, vamos à nossa letra F, que ela quer um pouquinho mais de análise. Então, de cara, você pode vir e querer cortar logo cada um dos x ao quadrado e aí eu te chamo a atenção. Você pode estar se livrando de uma resposta quando você faz isso. Se você bem lembra, quando a gente tratava de funções biquadradas, a gente pode criar soluções que a gente não tem, como também cortar, a gente pode eliminar soluções que a gente tem. Por exemplo, se eu estou procurando aqui um número que é menor do que o outro, repare que se eu colocar 0, 0 vezes 0 e 0 vezes 0, eu encontrei uma raiz como 0 menor do que 0. Ou seja, eu já encontrei um ponto crítico nesta função. Eu posso até cortar, que é o que eu vou começar a fazer aqui no exercício, mas eu tenho que lembrar que x igual a 0 é uma das minhas análises que eu tenho que fazer bem no final aqui da minha questão. Supondo que eu já eliminei, eu vou ficar com x mais 3 menor que 2 menos x. Passo um x para o lado, 3 para o outro, vou ficar com 2x menor que menos 1. E aí eu encontro que x é menor que menos meio. Menos meio é outra raiz minha. Eu também vou analisar. X igual a menos meio. Aqui é a minha segunda raiz. Agora, o correto é eu fazer várias linhas aqui para poder se analisar, mas eu vou me prender em você já vai entender o que eu quero dizer. Zero, repare que apesar de ser um ponto crítico, ele apenas quer dizer que a partir daqui, como é menor, não é menor ou igual, então zero não é solução para mim, mas é a partir de um ponto em que eu considero respostas. E se eu colocar meio, vai zerar de novo. Eu vou ter exatamente onde eu comecei. Vou ter zero menor do que zero. A questão é, eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Vamos ver se você entende. Então, aqui eu tenho menos meio. Aqui eu tenho menos meio. E aqui eu tenho zero.
aonde está a solução? Eu sei que eles são os meus pontos críticos da minha solução. Eu tenho que fazer simplesmente uma análise, eu posso escolher valores superiores e eu vou encontrar. Ou seja, ou a minha solução está aqui e aqui, ou ela só está aqui no meio. E simplesmente eu vou escolher um número aqui, ó. Tá? Não é um jeito matemático, vamos dizer, adequado de se fazer, mas é um jeito que você com certeza entende e resolve bem rápido. Olha só, vou colocar um aqui, 3 mais 1 dá 4, 4 vezes 1, 4. 1 menos 2 dá 1, 1 vezes 1, 1. E repare uma coisa, 4 é maior do que 1. Então, isso aqui não é solução. Então, a minha solução, com certeza, está aqui dentro. Você, por exemplo, pode jogar um quarto aqui, ó, tranquilamente, que você vai ver que isso é resposta, é resultado aqui dentro. Então, como eu já sei que ela está aqui, eu faço o meu conjunto de solução da seguinte maneira. X pertence aos reais, de tal maneira que menos meio menor que x menor que zero. Bom, o jeito matemático mais adequado, se você já vem acompanhando as aulas, te desafia a fazer. Na dúvida, deixa os comentários aqui que de repente eu gravo mais um vídeo, tá bom? Te vejo na próxima aula, um forte abraço.